Um respiro entre a leitura e a reflexão, um interlúdio entre as palavras e as ideias, é uma boa hora para um interfácio. Hoje você ouve sobre A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Estamos em fevereiro de 1943. O Reino Unido ainda está em guerra. 3 anos e meio de conflito já se passaram. A Batalha da Inglaterra foi ganha por pouco, o Blitz foi suportado, mas o racionamento de alimentos e o apagão continuam firmes. As bombas V2 ainda não caíram sobre o leste da Inglaterra e o dia do desembarque na Normandia, o famoso dia D, está a mais de um ano de distância. A vida nas universidades segue, mas está abalada e reduzida. C.S. Lewis, enquanto professor, está envolvido com o serviço voluntário da Guarda Nacional e viaja pelo país falando com homens da Força Aérea Real, cuja expectativa de vida é medida em meses, não anos. Aos 44 anos, ele carrega o peso da Primeira Guerra, que marcou a sua juventude, e chegou a confessar que a ideia de uma Segunda Guerra lhe trouxe até desespero. No entanto, esse novo conflito despertou nele um espírito de combate, não com armas, mas contra os desafios filosóficos e espirituais que o tempo exigia. Lewis não estava lutando apenas contra o nazismo e o fascismo, mas contra uma ameaça que vinha também de dentro das democracias, de correntes de pensamento como o positivismo lógico e o subjetivismo moral. Dois nomes em particular chamaram a sua atenção. A. J. Ayer, que difundia ideias que negavam o significado e juízos morais, tratando-os apenas como expressões emocionais sem um valor objetivo. E A. Richards, cuja abordagem subjetivista à literatura refletia essa mesma tendência de desvalorizar a verdade moral. Foi nesse ambiente que Lewis recebeu o convite para ministrar as Riddle Memorial Lectures na Universidade de Durham. 3 palestras sobre educação, valores e a natureza do homem. O resultado está em A Abolição do Homem, um texto curto, mas carregado de um diagnóstico e uma advertência profunda para o nosso tempo. Lewis nos chama a atenção para os homens sem peito, pessoas que dominam o pensamento, mas parecem ter esquecido como sentir. Como educar para a razão quando o coração é relegado ao esquecimento? Como preservar valores diante de uma cultura que relativiza tudo, a ponto de deixar o certo e o errado à mercê do humor do momento? Eu sou Guilherme Amarino e estarei com você durante este episódio em cada palavra e reflexão. Já se ajeita aí na sua cadeira, pega o seu café ou o seu chá, ajusta o seu fone de ouvido ou o som do carro e entra na nossa conversa. E para esse papo, eu tenho aqui comigo o Gustavo Monteiro, que acompanha com atenção os desafios da formação humana e das virtudes. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Esse livro toca numa ferida presente até hoje, né, na nossa época. Essa questão do peito, como ele coloca, né, essa dimensão onde a razão e a emoção se encontram, é muito importante, é essencial para a gente entender aquilo que está em jogo quando a educação deixa de formar o caráter, passa a se importar apenas com as mentes. Apenas com aquilo que se sabe e não aquilo que se ama. É impressionante pensar que essas ideias, né, estavam sendo vistas por Lewis. Ele estava discutindo isso, aparentemente uma coisa pequena, né? Talvez alguns possam dizer questões de palavra, de semântica, no meio da guerra, né? E ele trabalhando para a Guarda Nacional numa guerra, mas numa guerra mental, uma guerra de palavras, né, como você colocou. Eu acho isso impressionante. Então hoje essas coisas nos soam familiares. Quando você pega esse livro escrito em 43 para ler, parece que esse livro poderia ter sido escrito hoje mesmo, né? Eu acho que ele se torna cada vez mais atual. E essas coisas já faziam parte da discussão intensa naquele momento, né? A guerra não foi só um confronto de exércitos, né, mas foi também um confronto de visões de mundo, e eles entenderam isso. Talvez, eu não sei quantas pessoas entenderiam isso, né? A gente tem a tendência de transformar tudo em um cinismo, né? Que a gente acha que todas as guerras são batalhadas por questões poderio econômico, né, o controle do petróleo, ou coisa do tipo. Eles tinham uma clara visão de que aquela guerra, na verdade, era um confronto de visões de mundo. De um lado, né, o relativismo moral, do outro lado, uma visão cristã do mundo, que é defendida aqui por C.S. Lewis, e ele percebia que o inimigo
interno era um inimigo tão perigoso quanto o inimigo externo. O relativismo moral de Hitler era também um problema sério que estava atacando não só as universidades, onde ele estava inclusive dando essa palestra, mas as escolas. O relativismo moral começava a ganhar espaço naquela época, principalmente em círculos acadêmicos e culturais onde ele estava inserido. O que me fascina é que o Lewis tinha um amigo muito importante, que é o J.R.R. Tolkien, e ambos, tanto os gigantes na fé ou na literatura, tinham essa paixão pela educação e percebiam os mesmos problemas, né? Os dois eram professores, né, dedicados ali à vida acadêmica, né, mas eles também eram dedicados na defensão, né, de uma educação clássica. Eles eram homens formados antes, né, de todo o mundo da educação clássica cristã ter se desmoronado, e eles foram formados, então, com essa visão cristã clássica medieval, né, e eles eram defensores dessa forma de educação, né. Eles não usavam necessariamente esse termo. Uma amiga deles aqui escreve um artigo que a gente hoje conhece, né, como os fundamentos do resgate disso, né, Dorothy Sayers. Mas os dois, né, juntamente com outros, né, os Inklings, né, o grupo de amigos deles, né, eles eram defensores disso, né, de uma educação clássica e especialmente a educação que visa as virtudes, né, o cultivo do imaginário, uma educação que forma pessoas por completo, não só as mentes, mas também o coração, né? Ou como ele põe aqui, ele põe a palavra peito. Pois é. É interessante que a gente lembra que o C.S. Lewis, ele nem sempre foi um defensor do cristianismo, né? Foi um ateu durante muito tempo da sua vida, foi cético. E essa mudança profunda, ela só aconteceu depois daquela famosa longa caminhada intelectual e espiritual, em grande parte que foi influenciada por amizades providenciais. Uma delas é o próprio J.R.R. Tolkien, né? Sim, sim. Ele teve alguns amigos bons, assim, né, que o ajudaram nesse processo, né, o Barfield também. Então, essa caminhada noturna que você falou, né, com Tolkien, né, em 1931 foi decisiva, né, para Lewis. Depois ele escreveu que ele se tornou, né, o convertido mais relutante e deprimido da Inglaterra, né. Essa expressão, né, um convertido relutante é impactante, né. Para você ver como que aquilo foi de fato um processo profundo, né, e longo, duradouro, e ele lutou contra o cristianismo. Então, quando ele luta agora a favor do cristianismo, é algo forte, né, porque ele mesmo reconhece que ele era um convertido improvável, um convertido relutante. É. Então, e a partir dali ele fala agora então com toda a convicção de alguém que foi convencido de verdade, né? Essa trajetória de Lewis mostra toda a profundidade da caminhada dele. Não apenas um ser intelectual, um acadêmico, mas alguém que vive essa transformação que ele prega. E essa experiência acaba moldando, claro, a sua visão sobre educação. E assim, muito dessa visão dele da educação é algo que ele já tinha identificado, porque na formação dele ele teve essa educação não tanto na escola necessariamente, mas nos livros. Então ele sabia que educação era muito mais do que transmitir conteúdo, né? É claro que depois, quando ele se converte, ele passa a interpretar tudo isso com mais profundidade, né, com mais clareza. Mas para ele, até por causa dessa educação, como eu disse, né, ele se identificava como um homem velho, né, do mundo antigo, né, um homem medieval. Né? Para ele, então, é claro que educar era formar o caráter moral, era cultivar o amor pelo aquilo que é bom, pelo bem, né? Era a rejeição do mal, era as afeições ordenadas, né? Os amores ordenados, como diria Santo Agostinho. E ele acaba alertando muito que um sistema educacional que vai ignorar valores vai acabar formando o que ele diz, esses homens sem peitos. São pessoas brilhantes, mas que não sentem justiça, honra ou então consciência de uma maneira correta, né? E é isso que faz com que ele então comece a criticar esse relativismo, né? Inclusive no processo educacional. Né, no processo pedagógico, ele sabe que esses homens sem peito, eles não nascem assim, eles são formados assim. Então, educação é algo extremamente importante para ele. E aí ele escreve, então, na Abolição do Homem, esse chamado urgente para uma educação que retorna, né, para essa visão integral do homem. Eu acho isso tudo muito incrível, porque a amizade e parceria intelectual entre Lewis, Barfield, a própria Dorothy Sayers e o Tolkien, eles nos lembram essa força de uma educação que vai resistir a qualquer moda passageira e não é apenas para formar mentes, mas para formar corações, né? Assim, por isso que a gente fica impactado e atraído pelas obras deles, né, até hoje, né? Essas histórias, elas são muito mais do que histórias, elas têm um aspecto moral por trás delas, elas são um convite, né, para uma formação,
do imaginário, né? Para uma formação da razão também, para uma formação da fé. Quantas histórias hoje, né, que a gente lê, às vezes a gente lê para as crianças, para meus filhos, talvez você lê para os seus filhos também, histórias que você olha assim e fala, Sim. ai, ai, ai. Né, isso aqui parece que a moral da história é que não existe moral. Ou tem livros que claramente nem tem moral nenhum. Claro que a gente não quer uma história que não seja boa e que só tenha o ensino moral, a gente quer a história com moral, né? Essas duas coisas juntas. Uhum. E Lewis, Tolkien, esse grupo deles, eles eram muito capazes de fazer isso, né? Trazer histórias que realmente são convidativas para a imaginação e por meio da imaginação formam essa moralidade, treinam o coração. É por isso que o que o Lewis vai alertar no livro não é apenas uma discussão filosófica, mas é uma discussão prática. Exatamente como ensinar os jovens a viver e agir, porque como que eu vou fazer isso se tudo é uma opinião ou se tudo é um sentimento passageiro, sabe? A educação que vai desmontar a ponte entre razão e sentimento, ela pode, no fundo, preparar sem saber um terreno fértil para o que o próprio Lewis vai chamar de abolir o homem, né? Ou abolição do homem, que é o título do livro. É perturbador você pensar que um livro didático comum que vai ser usado em escolas possa estar ensinando justamente coisas como essa sem que a gente perceba. Como pais, educadores, cristãos, a gente não pode fechar os olhos para isso. De novo, eu gostaria só de reforçar. Essa é uma ameaça silenciosa, é uma ameaça que começa na sala de aula, inclusive. E se isso era verdade na época dele, é muito mais verdade ainda na nossa época. Pleno, exatamente. O Lewis ele viu ali na vivência, na leitura, esse perigo que é muito real. O ensino da juventude vai começar a deslegitimizar valores objetivos, virtudes que são transcendentes, que vão tornar todos eles meras expressões de sentimento, que não vão ter profundidade, que vão ser sem fundamentos racionais, assim. E isso para ele não era apenas uma falha acadêmica, não é só isso que ele está falando, É. mas é um caminho para a ruína da humanidade. Aquele velho conceito, né, de que ideias têm consequências, né? É, Ideias, elas tomam forma, né? Elas tomam carne, elas viram uma bala, né, que é atirada, uma bomba que é lançada, né? Tudo isso começa com ideias, né? E então ele percebeu que esses movimentos não estavam isolados, né? Uma ideia, aquilo que é falado na sala de aula, tem consequências reais para o todo da vida, né? sim. A ideia do que é certo, o que é belo, se é que existe isso, né? Se isso é uma coisa que é completamente está no olho de quem vê, Uhum. né? Eu posso achar uma coisa bela, você não, e tanto faz. Fala do sublime, né? Exatamente. Então essas expressões, esses conceitos, né, estavam sendo esvaziados, né, como se fossem só impressões pessoais, né? E esse é o início do que ele chama de abolir o homem, né? É tirar aquilo que realmente torna o homem homem, que é a capacidade de reconhecer as coisas criadas por Deus, o certo, o belo, né, o justo, o verdadeiro. Então, é daí que vem o título, inclusive, né, dessas palestras, dessa obra, né, a abolição do homem. A ideia de que se você começa a esvaziar o homem disso, você forma alguém que já não é mais homem. Se eu pudesse ser um pouco mais teológico aqui, parece que ele identifica isso assim como a imago Dei. É. E é aí que a gente vai mergulhar no diálogo entre filosofia, educação, fé, por que não teologia? E para começar, como sempre, vale lembrar: esse é um espaço para você tanto respirar quanto também pensar. Então, vamos lá. Lewis escreveu esse livro no meio de um cenário, como a gente acabou de dizer, bem conturbado, mas o seu olhar estava voltado para essas batalhas invisíveis, essas que ocorrem dentro da alma, dentro da cultura. E ele parte de uma análise que aparentemente pode ser simples, que é analisar um livro didático de inglês, chamado por ele de Livro Verde na ocasião, e esse livro, que ele não quis nomear muito qual era o livro, ensinava os jovens a entender juízo de valor como meras expressões subjetivas. Como ele diz, isso é sublime, significaria apenas eu sinto algo. Mas para Lewis, isso não é só uma questão de linguagem, é um problema grave que pode minar toda a formação moral. Quando eu primeiro peguei essa obra, eu não sabia que ela ia falar assim de educação. E aliás, ela não é necessariamente uma obra sobre educação, né? Mas o fato dele começar aí, ele começa o livro quando ele pega esse livro que ele não chama, não dá o nome do livro, né? Ele não queria dizer quem era, né? A gente sabe quem são, hoje em dia a gente sabe. Mas ele não quis dizer o nome dos autores, ele não quis dizer o nome do livro, ele simplesmente chama de Livro Verde. Ele dá uns nomes fictícios, né? E certamente, né, fazendo alusão à história romana e tal. Mas
ele pega então esse livro que era um livro didático, que tinha sido escrito para ensinar inglês, né? Eu quase falei português, mas línguas, né? Linguagem, né? E nesse livro ele encontra isso que ele usa como uma ilustração para o problema sério, que obviamente não estava só nesse livro, né? Mas estava passando por toda a educação moderna. Então ele pega esse livro verde e ele vai e começa usando ele como realmente uma ilustração fortíssima, porque para ele isso não era só uma questão de linguagem, né? Pode parecer uma coisa pequena, né, quando você olha assim o que ele trata, né, assim, mas não é uma questão de linguagem, é um problema muito maior, é um problema de formação moral, né, como você estava dizendo. Exato. E aqui entra um detalhe interessante, porque o estudioso chamado Michael Ward, bem estudioso da obra de Lewis e de toda a formação intelectual, pedagógica do Lewis, ele vai destacar que o livro verde, que o Lewis está se referindo, tem representantes reais. E a gente fica sempre curioso, né? Quem são esses autores? Quem é o Gaio, quem é Tito? E ele coloca esses dois autores na figura representada ali realmente pelo J. Ayer e o E.A. Richards. Ayer, ele era um defensor de algo que é o positivismo lógico. Ele vai afirmar que sentenças morais não são fatos nem verdades objetivas, mas apenas expressões emocionais, ou seja, dizer isso é errado não passa de manifestar uma emoção que você está sentindo na hora e tudo mais, isso não tem fundamento real fora da mente do falante. E assim, para Lewis, e isso deveria ser óbvio para todo mundo que estava vivendo naquele momento específico, né, em que as bombas estavam literalmente caindo sobre as cabeças e as casas deles, eles precisavam perceber isso. O que eles estão propondo, né, e ensinando, como o Lewis coloca, né, inclusive para um aluno, para um rapaz que não vai conseguir de forma alguma, e essa grande maldade, né, de fazer isso no livro didático, né, um aluno que não vai ter condição nenhuma de refletir, de rebater isso que ele está sendo ensinado, ele vai aprender sem nem perceber. É como se estivesse na água, né, que ele está tomando. Vai envenená-lo sem ele nem perceber. E o que deveria ter sido claro para todos? É que isso que esses autores estão ensinando numa aula de inglês, né? Sobre a língua deles, Sobre a né? língua Linguagem. deles, sobre linguagem, que é a forma como você interpreta e vê o Começo da mundo. educação. Então, era para todo mundo ser capaz de perceber que isso que eles estão ensinando não é nada diferente daquilo que eles estão combatendo lá fora, né? É o que, na verdade, gera toda a guerra em que eles estão, né? A Segunda Guerra Mundial. A questão Bom, se não existe uma moralidade objetiva e todos os valores e as falas, né, as expressões morais são meramente expressões de estados emocionais internos, então como é que eu posso dizer para outra pessoa que ela está errada em alguma coisa ou não, né? Então reduz todo o sistema moral a uma espécie de conveniência. Sim, é tipo um teatro emocional, assim, e é horrível nesse sentido. O outro autor, que é o Richards, ele vai aplicar, por sua vez, assim, a mesmo tipo de visão para o campo da literatura. Ele vai negar qualidades como beleza, essa beleza objetiva, essa beleza transcendente, essa beleza virtuosa, e vai tratar tudo como uma experiência subjetiva. Lewis viu nesses dois autores, o Ayer e o Richards, não somente pensadores abstratos, acadêmicos, mas uma ameaça real tanto à educação quanto à moralidade, ao ensino das virtudes. Por isso que as críticas a esse livro verde vão ganhar corpo, vão enfrentar uma visão que de fato ganhava tanto terreno nas escolas quanto nas universidades. E tudo isso nos leva a perguntar uma coisa bem importante assim: será que hoje, em meio a tantos discursos relativistas, nós não estamos enfrentando desafios que são semelhantes? Sem dúvida. Na verdade, não são só semelhantes, mas eles são até o próprio passo subsequente. Veja, Lewis tinha aqui o privilégio, né? Não um privilégio, mas a melhor palavra talvez fosse, ele tinha o benefício de estar falando para um público que concordava com ele na Envolvisse, né? na moralidade cristã, em que naquele momento, né, a Inglaterra ainda era, vamos colocar assim, uma nação cristã nos seus valores, né, na sua moralidade, na grande medida. Obviamente já estava aqui no processo de desconstrução disso, né, mas certamente esses homens que estavam ouvindo Lewis seriam contra, por exemplo, o aborto. E que hoje já é algo que na própria Inglaterra Já está diferente. já está completamente diferente. Recentemente foi sancionada a lei que permite o aborto até mesmo durante o processo de nascimento. Sim. Que é absurdo. É um Até absurdo enorme. após o recém-nascido e tudo mais. Isso. Então, bom, naquela época, Lewis estava falando com pessoas que ainda concordavam com ele em uma série de questões morais e que quando ele vai falar a respeito delas e colocar essas coisas em específico,
mais adiante no livro, eles concordariam com ele. Hoje a gente já até não tem mais esse benefício em muitas áreas. É claro que a gente sempre vai ter em algumas áreas, né? Sempre tem alguma moralidade que as pessoas ainda reconhecem, ainda retêm, né, de uma visão cristã do mundo e tal, que na verdade é mais até do que uma questão de uma visão cristã do mundo, né? Na verdade até um ponto que o C.S. Lewis vai fazer no livro. Mas tudo isso para dizer que se aquilo era relevante naquele momento, isso é mais relevante ainda hoje. Eu acho que C.S. Lewis aqui, ele tá vivendo e falando mais como um profeta até do que como sabe assim, uma Sim, pessoa que tá prevendo uma coisa, né? Que tá para acontecer apontando e uma tá apontando. consequência de ideias que estão sendo Exatamente. disseminadas Por isso que eu disse que eu acho que ele fala mais pra gente hoje do que do lá que na ele época. falou para aquela geração. Então, nós estamos fazendo exatamente isso, no processo de perder todo o sentido objetivo dos valores e abrindo, né, um espaço para uma confusão mental, uma confusão moral, uma confusão que afeta o todo da vida Uhum. humana, né? Por isso que perder só os valores e as virtudes não é só perder essas coisas, mas é perder a humanidade como um todo, que é o ponto do livro. Então, todo esse caráter do termo homem sem peito, né, que são pessoas que vão ser intelectualmente muito preparadas, mas emocionalmente vazias para o bem, para decidir, para replicar virtudes e tudo mais. Essa imagem do peito para o C.S. Lewis não é só poética ou só bonita nesse sentido. Ela é uma metáfora de uma parte do ser humano que vai conectar o que a gente está falando, razão e apetites, desejos, vai orientar o amor às coisas certas. Na tradição cristã, isso vai lembrar muito, como a gente disse, o ordo amores, essa ordem do coração, essas afeições ordenadas que Santo Agostinho ensinou muito, assim. Isso está no século IV do cristianismo. É, E é. na Bíblia, nós conhecemos esse conceito como coração. O coração na Bíblia tem essa função, né, de ser o todo do homem, né? Igual você falou, junta a mente e os apetites, né? E equilibra essas coisas, né? Um homem que só tem capacidade de pensar completamente descompensado. Um homem que só tem capacidade de desejar, né? De ter desejos para alimentar a carne, é um homem completamente descompensado. O coração, ele não só intermedia essas coisas, mas ele é o centro, né, do homem, né? Eu acho engraçado que aí ele escolheu usar a palavra peito e não coração. Uhum. Eu acho, né, que provavelmente porque ele está falando num ambiente acadêmico, e talvez coração, fazer alusões muito diretas assim à Bíblia ia ser um pouco meio que visto como menos intelectual, talvez. Talvez. E eu acho que é por isso que ele escolhe, inclusive, a palavra, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né, o Tao, né? Eu já ouvi Sim. isso pronunciado como Tao, né? Escreve com T, mas É. muitas vezes as pessoas pronunciam como Dao. Eu acho que deve ter alguma coisa da pronúncia original chinesa, né? Sim. Mas ele busca, né, esse conceito do Tao, né, ou seja, a lei natural, né, aquilo que se reconhece como verdade, que a Tao, na verdade, é a palavra caminho, né, em chinês, que está presente nessas religiões orientais, né. Ele vai usar esse termo, né, que a gente chamaria ele chama de lei natural, né, ele chama de Tao, a gente provavelmente chamaria, na perspectiva reformada, de a revelação geral, Geral, né? né, ou a revelação das coisas, do caminho de Deus, da universalidade Sim. da, da lei de Deus no coração do homem, né? Seguindo Romanos capítulo 2. Então ele vai usar esse termo, né? Essa ideia do Tao, eu acho que até para poder falar nesse contexto que ele está falando universitário e acadêmico. E aí eu acho que também por isso que ele usa a palavra peito e não necessariamente coração. Mas Sim. quando ele fala de peito, a gente sabe o A que gente que sabe está o que que dentro é. do peito, O né? O que que cristão, ele sabe o que é. Ele é, fala assim, é o eu sei o que ele tá eles, falando. eles iam saber, mas eu acho que é uma forma talvez um pouco mais sutil, porque eu acho que isso marca muito a apologética que Lewis está fazendo aqui. Ele está fazendo uma apologética da fé cristã verdadeira, revelada pelo Senhor Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, mas ele está Sim. falando de termos e usando termos que eles possam reconhecer até mesmo fora do cristianismo, porque eu acho que nisso Lewis ele é até bastante vantiliano, né? Ele está tentando usar argumentos das coisas que são percebidas externamente das escrituras como uma forma de se voltar essas coisas contra Uhum. o homem que nega as escrituras. Então ele está o tempo todo usando conceitos e princípios e ideias das escrituras, mostrando como elas aparecem em todas as coisas para poder desconstruidor, vamos chamar assim, É. aquele que está se opondo, né, à fé cristã. E daí o livro tem esse nome, né? Abolição do Homem. Uma Isso. civilização que vai perder essa base, essa lei natural, Tao, Uhum, tal. Ela uhum. vai estar condenada a abolir a própria humanidade.
Isso, exatamente. É abolir aquilo que nos faz humanos, né? É a capacidade, né, como eu disse, de reconhecer o bem, né, de amar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo. É. E, Gustavo, o que que você destacaria assim como a parte mais importante num primeiro contato que você teve com a obra? Eu acho que é isso mesmo. É a denúncia, né, dessa redução do juízo de valor a emoções, né? Eu acho que coloca esses homens assim indesculpáveis. É, Romanos Porque, capítulo 1. exatamente. Por isso que eu disse, eu acho que tem muita. Eu não acho que C.S. Lewis conhecia ou tinha lido Van Til, apesar de que eles eram contemporâneos, mas eu acho que tem muito de Van Til nessa desconstrução, sabe, que ele faz, porque. Obviamente eles tinham ali valores que eles queriam preservar, mas ele mostra como que a negação de certos valores que são reconhecidos em toda a humanidade, Uhum. né, são conhecidos pelos gregos antigos e tudo mais. Depois ele vai falar um pouco mais sobre isso na próxima parte, né, do Dao. Mas tudo isso ele mostra é impossível você manter um padrão moral ético que você quer preservar. Por exemplo, eles estão lutando pela pátria, né? Mas como é que você pode lutar por isso se você nega uma outra parte tão importante quanto, né, da moralidade que mantém todas essas coisas funcionando juntas, né? Então, eu acho que isso é o ponto mais importante nesse início, né, do livro, né? E a citação mais conhecida, né, do livro está no final desse primeiro capítulo e realmente assim é apropriado que ela é a última frase no capítulo porque explica muito bem, né, a conclusão. A conclusão é que se você ensina a criança desde cedo a não pensar nesses termos integrais, né, do coração, se você reduz a educação apenas a uma questão de valores, predileções pessoais ou intelectualidade vazia, né, de uma moralidade verdadeira, né? Ou seja, se você treina mentes, mas não corações, né? Tudo isso, o que você está fazendo? Você está removendo o órgão e ainda assim demandando que a função do órgão continue. Então ele fala assim: removemos o órgão e demandamos a sua função. Criamos homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Né? E aqui, virtude e iniciativa, certamente todo mundo está Aham. ouvindo, O cara sabe o que ele tá falando. sabe do que ele está falando. Eles estão ouvindo falando: a gente quer homens que sejam virtuosos e que tenham iniciativa na batalha, né? No campo de batalha. Que eles estão lá se colocando na frente de uma bala, né? Se Sim. colocando no meio das linhas, né, inimigas. Tem alguma coisa movendo esses homens. O que move esses homens? Se nós tirarmos os peitos deles, quando eles veem a bandeira da Inglaterra, né, Uhum. ali, aquilo não vai trazer nenhum tipo de ação real, né, que está sendo movido por uma virtude verdadeira que está ali dentro, porque ele não tem peito. Ele vai olhar Sim. para aquilo e falar assim: isso evoca sentimentos sublimes em mim. Mas e daí? Ele está chegando assim nas consequências Exatamente. últimas dessa formação nefasta que está sendo trazida para as crianças. Remove o órgão do coração e ainda assim você quer que ele vá lá para a guerra. Você ainda quer que ele ame a sua esposa. Você ainda quer que ele seja honrado. Você não quer que ele te passe para trás, né, nas suas relações de trabalho. Então tem uma série de valores, virtudes que você espera que ele continue tendo, mesmo você tendo privado o desenvolvimento do órgão responsável por isso, que é o coração. Então removemos o órgão e demandamos a sua função. Criamos homens sem peito, esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra. É isso que a gente vê acontecendo hoje. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores no nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Isso é fantástico, É muito fantástico boa. essa expressão. É interessante que no inglês ele usa chest, a É, palavra. é. E no medievo, quando você vai ver as armaduras, etc., Uhum, a placa que é usada para proteger o peito, ela uhum. tem o mesmo nome, Chest. chest. É Uhum. quase como você mandar homens para a guerra desprotegidos, Desprotegidos. para eles Perfeito. morrerem e não conseguirem proteger de fato, né? E é Perfeito. exatamente E nesse não é, caminho. e não é isso que a gente está fazendo, inclusive com nossos filhos cristãos que são Muito. treinados na escola, que ensina dia após dia, Nossa, é após mesmo. dia, após dia, as coisas são relativas, que não existe moralidade, que não existe verdade, que não existe quando você vai para aula de apreciação de artes e tudo é relativo, não Exatamente. existe belo. E aí, como é que você quer que seu filho volte para casa te honrando, te obedecendo, servindo a sua família, servindo a casa, servindo o país, tendo amor à pátria, amor aos pais, né? Sim. Amor a Deus. Não é É. possível. E essa é a grande pergunta que fica para o nosso próximo bloco. Como que nós podemos resistir a essa tentação do relativismo, recuperar a base moral que sustenta de fato a humanidade? E nós vamos discutir isso a seguir.
Depois de estabelecer o problema dos homens sem peito, o Lewis avança para a ideia central do livro, aquilo que ele vai mais gastar tempo falando. Tao, que ele usa para designar uma lei moral natural, uma moralidade universal, uma virtude universal, objetiva presente em todas as culturas, segundo ele. É importante destacar que o Lewis ele não fala Tao apenas como algo que vem da filosofia chinesa, ainda que ele use essa palavra, mas como um símbolo de um código moral que vai atravessar tempo e espaço, seja da Grécia Antiga, seja passando pelo judaísmo, pelo cristianismo e até nas tradições morais do Oriente. Isso. Ele vai mostrar, né, que apesar das diferenças, de todas essas diferenças entre as culturas, né, existe sempre um núcleo, né, uma parte central do que significa ser homem, né, que é compartilhado, né, são valores, né, como justiça, a prudência, a coragem, né, temperança, todas essas virtudes, né, que compõem que é esse Tao, né, são como se fossem imperativos, né? Ele inclusive faz essa distinção, né, entre imperativos e indicativos. São imperativos que são compartilhados em todas as culturas, né? Então, negar isso, negar uma parte disso, é negar o todo disso. Se você nega essa moral objetiva em um lado, né, você acaba sendo inconsistente querendo de um outro lado algum outro imperativo, né? E eu acho que é por isso então que ele usa essa expressão, né, chinesa, né, e tal. Ele tá tentando imprimir nos seus ouvintes esse conceito realmente de que isso é uma coisa universal. Sim. Por trás disso está a crença, né, firme de Lewis de que essas coisas são universais porque Deus é o Criador. Exato. E Ele é o Criador de todos os homens. É. E esse Tao, né, esse caminho, essa lei natural, ela está presente em todos os homens porque isso faz parte do que é ser humano. Sim, e o Lewis alerta que esse problema atual não é somente negar o Tao nesse sentido, mas substituí-lo por alguma coisa pior, seja uma manipulação técnica e científica ou o que ele chama de poder para moldar o homem, que vai acabar por criar esses seres desumanizados, o que ele chama de condicionadores. Sim, são esses grupos, né, que às vezes têm um controle, né, das estruturas, sejam educacionais, né, da cultura, e eles não têm esses limites morais, ou eles não querem ter, né, pelo menos na mente deles, né, eles dizem que não tem, né, Sim. e eles vão então tentando moldar essas futuras gerações, né, de forma que eles vão formando neles uma falta de consciência, melhor dizendo, né? Eu ia falar uma consciência, né, mas eles é uma falta de consciência, né, do que perderam, inclusive. O Lewis, mesmo assim, ele não vai se limitar só a essa crítica pessimista, como a gente tá falando, assim, porque pode estar parecendo muito pessimista tudo que a gente tá falando. Ele vai abrir uma porta para a esperança. Ele vai falar que essa lei natural, o que ele tá chamando de Tao aqui, o caminho, ela não é, de maneira alguma, uma invenção humana, mas algo que vai ser descoberto à medida que você estuda a humanidade. E é algo que deve ser preservado e também transmitido. E aí que ele fala que a transmissão, ela vai ser de fato a verdadeira tarefa da educação, que é uma herança moral que vai transcender a mera técnica de ensinar inglês, matemática ou qualquer outra coisa, sabe? Então não tem nada mais errado do que você dizer que a educação é uma coisa que pode ser neutra. Isso. Por quê? Porque você pensar na educação neutra é você reduzir a educação a uma coisa meramente técnica. E é exatamente isso que Lewis ele tá vendo, né? Que tá tudo sendo transformado em uma coisa meramente técnica. É tecnicismo, né? Tá reinando. E nós cristãos, a gente tem essa tendência de fugir das artes, fugir da leitura de grandes textos, né? Por exemplo, meu filho agora ele tá lendo Ilíada. Uhum. Cara, tem umas coisas bizarras ali, assim, né? Quando a gente olha de uma perspectiva cristã, né, e tal. Eu fiquei várias vezes pensando assim, será que Cenas eu... fortes, né? Coisas que Exatamente. você olha e fala assim, Traição e tal, um monte de coisa. E as guerras, né, e tal. E às vezes, muitas vezes a gente foge disso. A gente vai fugindo das artes, vai fugindo das humanas, né? Porque ali é onde a gente percebe que as coisas não são tão, vamos dizer assim, técnicas, tão abertas pro subjetivismo. A gente, ao longo dos anos, né, das décadas, tem deixado tudo isso na mão dos não cristãos, para eles introduzirem confusão. Então, a gente, em vez de lidar com essas coisas, né, que estão sendo apresentadas nesses textos clássicos né, e nas questões mais importantes da humanidade, nós cristãos, às vezes, a gente foge disso porque a gente se sente um pouco mais confortável com aquilo que é matemático, né, que é 2 mais 2, que é igual a 4. A gente tende a privilegiar essa visão das coisas que aparentemente a gente pode
concordar com os, com os não cristãos, né, de que elas são verdadeiras, né, objetivas. Uhum. E a gente acaba cedendo, né, o argumento para eles de que, de fato, tem várias outras coisas, né, essa moralidade e tal, são coisas realmente subjetivas. Eu vejo isso nos cristãos hoje, né? Sim. Mas sim, existe uma esperança que nós, de fato, temos e temos de resgatar e viver com essa esperança, porque se nós vemos, inclusive, civilizações inteiras, antigas, que até mesmo pagãs, foram influenciadas por essa visão, que é uma visão propriamente humana, verdadeira, revelada por Deus, né, a respeito do homem, né? Existe ainda uma esperança de que a gente possa resgatar isso, ainda mais se a gente tem a palavra de Deus revelada, ainda mais se a Sim. gente tem. Basta que a gente perceba que a educação não pode ser uma coisa meramente técnica, não pode ser uma coisa meramente de ensinos práticos, mas precisa ser algo que é realmente um treinamento mais profundo. Né? É a transmissão desse caminho, é a formação de uma alma, de uma pessoa, né, completa, não só da cabeça. Então, se a gente resgatar isso, eu acho que realmente existe esperança, né, pro nosso momento. E eu tô vendo isso acontecer. A gente tá Sim. vendo isso tudo acontecer. E vale lembrar que o Lewis ele não vai escrever a abolição do homem como uma obra cristã, confessional e tudo mais. Mesmo ele sendo Isso. cristão e defendendo muitas vezes, né, ele é talvez um dos maiores representantes aí de uma apologética dentro da universidade, embora evidencialista também com muitos aspectos, como a gente disse, evangelianos, mais Aham. pressuposicionalistas. Talvez essa é a obra mais pressuposicionalista do Lewis, assim. E ele vai trabalhar isso usando e propondo, né, uma base moral que vai unir tanto o que compartilha a fé cristã quanto o que não compartilha isso, inclusive pagãos e outras tradições que estão aí por meio da história. Vai colocar lado a lado Confúcio, Paulo, Horácio, Jesus, mostrando ali como todos vão, num aspecto bem acadêmico e direto, assim, para quem não crê, como todos esses vão refletir essa luz comum, uma moralidade objetiva. E ele vai chamar isso algumas vezes, inclusive, talvez pincelando aí algumas coisas de uma graça comum, uma verdade comum e tudo mais. Eu acho que isso que talvez confunde muita gente, né? Porque quando ele começa a falar de Tao, né? Eu lembro de pensar isso a primeira vez que eu tava lendo, me soa um pouquinho relativista, sabe? Assim, que todas as religiões, Ou né? Ou universalista, né? universalista que, tipo, tem uma religião, né? Uma religião por trás de tudo, né? Como um fundamento comum das religiões e tal. Mas, coincidentemente, eu preguei na semana passada justamente no final do capítulo 2 de Romanos, e lá Paulo fala assim, né? Você que tem a lei, mas não cumpre a lei, né? Você que tem a circuncisão, mas não cumpre a lei, a sua circuncisão não se tornou incircuncisão? E aquele que não tem a circuncisão, mas cumpre a lei, isso não se torna para ele circuncisão? Então, eu acho que o que Lewis está falando aqui é isso, né? Assim, tem pessoas que não têm a lei, ou seja, não Uhum. têm o conhecimento positivo dado por Deus, o Sim. conhecimento revelado na revelação especial da lei, mas vivem de acordo com essa lei. Então, muito ao contrário, né? Em vez de ele ser um relativista, eu acho que ele está fazendo igual o apóstolo Paulo, dizendo: olha, existe algo que é universal, e é universal porque não é algo que surgiu do homem, é Isso. algo que vem de Deus. E aí é onde ele começa a, a ter essa apologética, né? De destruição, de confronto de uma visão não cristã, né, ou anticristã, que tenta fazer aquilo exatamente que Paulo, no capítulo 1 de Romanos, fala que o homem sem Deus faz. Né? O Ele, ele, homem indesculpável de ele é alegar que não. indesculpável, e aí o processo é o homem vai negando as coisas mais básicas, Sim. as relações naturais, né, entre homem e mulher, ele vai negando as coisas mais básicas, mais claras, mais evidentes, O e resultado vai. é a solidão O resultado da solidão é completa. um homem que fala que ele é sábio e ao mesmo tempo em que ele está se tornando louco, que é exatamente essa ideia de uma abolição do homem, um homem que não é homem mais, É um homem isso que mesmo. virou uma besta fera, porque ele vai se inculcando por sábio e na sabedoria dele ele vai negando aquilo que é mais óbvio. Então é isso que Lewis está fazendo quando ele pega a obviedade das coisas, né, e fala assim, isso tudo isso aqui era óbvio, né, e percebido em todas as Sim. formas, né, de pensamento que merece algum valor e atenção. E a gente está querendo destruir isso. E sem essa base, tudo isso que a gente está falando, vai ficar impossível qualquer diálogo racional sobre ética, virtudes, Isso. transcendência ou até mesmo relações mútuas, né? E a gente vai virar um mero defensor, assim, de uma preferência subjetiva e não vai conseguir ter chão
comum, de relações, de estabelecimento de princípios, até mesmo de qualquer outra coisa da civilização, né? Aham, é isso. Ele entende assim que na realidade ninguém vai cumprir perfeitamente o Tao, Isso. né? E muitas culturas têm algumas coisas mais desenvolvidas do que outro e tudo. Ele não é um relativista cultural nesse sentido, né? Mas ele entende que isso é uma condição normal para o progresso da vida humana, né? E negar isso é realmente a destruição do homem e, por conseguinte, da civilização como um todo, né? Então, por fim, assim, o que vai chamar a atenção é que a rejeição do tal, ela não é só um problema dos regimes autoritários nesse sentido, ou totalitários. É um mal que vai permear praticamente tudo. Democracias, a ciência, a cultura e vai chegar também até a educação. Isso é muito importante. Muitas vezes, na verdade, a rejeição do Dao vem junto com uma pretensa defesa da democracia, né? É uma coisa que a Uhum. gente ouve muito, inclusive, na história O progresso da humanidade. Isso, progresso da humanidade. Essa ideia de que a gente está sendo sempre progredindo, né? Então a gente está também deixando para trás aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados. É por isso Né? que Lewis vai concluir que a solução ela tá numa crença dogmática, com uma objetividade das coisas, da verdade, vai sustentar a liberdade verdadeira e não uma liberdade que é vazia, né? Isso, exatamente. E é isso que falta na nossa cultura hoje, né? A gente quer alguns dos benefícios da democracia, e veja, nós no cristianismo reformado e tal, a gente não é necessariamente avesso ao conceito de democracia, né? Claro que a gente vive com um só Senhor, né? O Deus que nos deu a lei moral para nós seguirmos, e nós reconhecemos que o homem tem que reconhecer essa lei moral, né? É isso que diz que Lewis está falando, tem que ensinar essa lei moral e ele tem que transformar essa lei moral em coisas práticas, né, na vida. Tem que transformar isso em lei, inclusive para reger as nossas relações humanas. Eu prefiro muito mais viver num país em que existe liberdade, que existe leis, por exemplo, contra o roubo, né, contra o assassinato, todas essas coisas, né? Acho que todo mundo prefere isso, Todo né? mundo, exatamente. Mas a questão é a arbitrariedade de querer essas coisas, mas não querer o todo do O pacote, todo do entendeu? pacote. É. E isso que é importante. E aí, o mundo de hoje, a gente vê, né, essa falta, né, de uma moralidade, né, de virtudes que permeiam todas as áreas, né, e Uhum. inclusive que obrigam a todos os homens. E aí, o que a gente faz com a democracia? A gente não tem, hoje em dia, falado muito sobre democracia da forma como ela De fato é. deveria, É. né? Porque a ideia da democracia era, bom, eu creio que não dá para eu colocar tudo na mão de uma pessoa só, de um só homem, porque o homem é mau. Então, Uhum. essa é a visão calvinista da democracia, né? O homem é mau, então vamos limitar o poder de um só homem, né? Para que a gente não caia num absolutismo que pode ser bom, pode ser ruim, né? Dependendo da pessoa que tá lá. Depende muito da pessoa. Então vamos ter uma democracia para poder fazer isso. Mas aí o que acaba virando a democracia numa perspectiva em que a gente já vive num ambiente relativista, né, da moralidade. O povo, né, demos, né, da onde vem a palavra democracia, né, demos vira Deus. Sim. Então, veja, o grande ponto é que não é que você vai ter moralidade ou não vai ter moralidade. A questão é qual moralidade que vai ser. Qual é a moralidade que vai ser? Vai ser a moralidade de Deus ou vai ser uma moralidade criada, inventada, ou né, uma porção dela que convém aos homens que estão hoje no poder, né? Eu acho que isso é uma das principais coisas práticas que nós vemos hoje no nosso contexto político do Brasil, inclusive, né? Toda essa fala de democracia, de defender a democracia, como é que você pode defender a democracia sem um monte de outras coisas que são necessárias para a democracia, Exatamente. né? São cruciais para isso e Como estão no liberdade de pacote expressão e todo, tal. né? Exatamente. É. Porque existe um Deus do sistema, né? Existe um Deus que está controlando as coisas desse sistema, e esse Deus não é o verdadeiro Deus. E aí, então, a gente caminha para refletir isso, pensando tanto na gramática, quanto na lógica, quanto na retórica da mensagem, como que isso pode ajudar a gente a aplicar todas essas verdades que falamos, todo esse conceito amplo do livro, na nossa vida cotidiana. Fique com a gente que a gente está chegando no último bloco. Antes da gente chegar e se aprofundar ali nas conclusões do livro e tudo mais, eu quero trazer uma passagem, Gustavo, que me parece fundamental para a gente compreender a dimensão, tanto afetiva quanto existencial, da luta do C.S. Lewis contra esse relativismo e a negação
da verdade. O livro A Cadeira de Prata, que faz parte das Crônicas de Nárnia, e foi publicado 10 anos depois do Abolição do Homem, foi publicado em 1953. Ele também é escrito pelo C.S. Lewis. Nós temos ali, no meio da história, uma cena que vai simbolizar muito bem esse debate. Tem a Dama do Vestido Verde, a feiticeira malvada, popularmente Feiticeira Verde, né? E ela tá aprisionando vários personagens num submundo e tentando convencê-los, com a ajuda da magia dela, que Nárnia, que Aslan e que o mundo de cima, o sol, a grama, tudo isso não existe. Sim, é um mundo sombrio, né? Uma realidade distorcida, né? Manipulada para negar a luz, a beleza, a verdade. É exatamente isso é uma dessas muitas imagens, né, que Lewis utiliza, que a gente falou no início, né, para treinar o imaginário, né? Você Sim. lê essas coisas, você vive por meio dos personagens uma situação, e que a ideia é que quando você termina de ler o livro, você olha para o mundo e você reconhece essa Sim. situação como que um sonho que O teu você. imaginário está sendo treinado para isso. Exatamente. Então, como que um sonho que você teve, você acorda e você fica com aquela imagem na mente, né? Então, é isso o treinamento do imaginário. Porque que, né, a gente vê isso tão profundamente, né, nessas obras, né? Nos ensinam algo, mesmo sem a gente perceber, porque a gente está vivendo por meio dos personagens coisas que são importantes, né, para nossa vida. Então, E é um desses personagens, assim, que é. da obra é o meu favorito, que é o brejeiro Puddleglum, ou então em português, né, na tradução foi conhecido como Paulama. Ele dá uma resposta, parece ser uma das mais belas declarações, para mim, assim, de toda a literatura. Com gestos simples, e o Paulama, ele é bem simples, né, ele não é tão inteligente, ele Um brejeiro, né? é um brejeiro, é um simples trabalhador ali. Ele pisa no fogo mágico da feiticeira e ele vai dizer algo parecido com isso. Olha, tudo que a senhora disse talvez seja verdade, mas mesmo assim, pra mim, o seu mundo não basta. É um mundo, ele fala assim, sem beleza, sem justiça, sem verdade, sem bondade. E aí ele profere, então, a frase mais maravilhosa da obra toda do C.S. Lewis do Crônicas de Nárnia. Que ele fala assim: eu quero ser um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Eu quero estar do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Olha, eu não sei se a Feiticeira Verde sabia isso, mas a verdade que ela tá vendendo não deve ter muita diferença do que o Lewis falou como o livro verde lá do Abolição do Homem, com Gaio e Tito. Parece que a cor verde da feiticeira, tanto do livro, ela de fato para o Lewis é associada a uma confusão e uma manipulação assim da realidade. É possível mesmo. O Lewis utiliza muito essas imagens, né? As cores e diversas coisas que ele traz, né, da visão que ele tem medieval do mundo, né, cósmica. Então, que é muito presente na literatura dele, tanto em Nárnia quanto também na trilogia cósmica, né? É Uhum. uma visão do mundo formado pelo pensamento medieval que eles chamavam de a música das esferas, né? De que Sim. existia uma ordem nas E coisas relação com os criadas. planetas, Isso, relação com as inclusive, coisas, uma ordem de exa, estabelecimento de virtudes. isso, Cada planeta uma virtude. exatamente. Então tem o autor, o Michael Ward, que ele escreveu o livro É. um, É o Planet Planeta Narnia. Nárnia, né? E lá ele fala sobre isso, né? Ele mostra algumas relações, né, entre os conceitos medievais que estavam atrelados a esses planetas, né? Inclusive tem as Uhum. cores de cada um também, e como essas coisas são transmitidas na obra dele. Então é possível, eu não sei, eu não lembro assim É uma necessariamente grande da questão verde. curiosidade, né? Pode ser É uma coisa boa pra nossa, gente dar uma uma olhada. coincidência muito grande. E é É. exatamente a tensão que o Lewis ele tenta explorar. E isso é claro nos dois livros, embora a coincidência da cor verde seja de fato uma coincidência, mas a questão é ela mesma, né? Tanto na narrativa de Nárnia quanto nas palestras que ele deu, que virou a Abolição do Homem. E também, alguém me falou uma vez que o Lewis estava escrevendo a Abolição do Homem, né, as palestras, ao mesmo tempo em que ele estava escrevendo aquela Fortaleza Medonha. Sim. Então, que ele mesmo apontou assim, a conexão entre as duas coisas, né? Então, As duas obras, elas têm uma conexão muito grande, né? Isso que você vê do decaimento da sociedade, da abolição isso. do homem, é muito presente É a naquela força exemplificação medonha. do que ele está argumentando no. É. Teve uma vez que eu li um artigo muito interessante do Gavin Ortland, e o artigo ele chama Como C.S. Lewis inseriu o argumento ontológico para a existência de Deus em Nárnia. E ele vai destacar que o Lewis, numa carta, ele reconheceu que esse momento do brejeiro, ela é de fato uma aplicação do argumento
ontológico, é isso que a gente está Uhum, falando aqui, uhum. aplicado para as crianças. O Lewis, ele constantemente, assim, ele une filosofia com o existencialismo nessa forma acessível de narrativa, mostrando que às vezes mais importante do que você provar a verdade é também desejar que ela seja verdadeira e viver como ela fosse. Mesmo no meio de um mundo em que nega toda a verdade, você vivê-la, assim. E é a questão de você se apegar nisso. Olha, eu quero ser um narniano, ainda que Nárnia não exista. É a coragem, é o peito que a gente coloca É, para estar no meio de uma universidade, para estar no meio de um universo, assim, é. moldado por um relativismo moral e etc. Eu acho que tem um paralelo muito grande com isso que eu falei, que coincidentemente eu preguei no domingo passado. É aquele que não tem a lei, mas ele vive de acordo com a lei. Ou seja, ela não tem ela escrita, mas ele tem ela escrita no seu coração, né? Então ele tem o mínimo, né, de peito, o mínimo de coração, o mínimo de lei escrito no coração dele para ele poder desejar essas coisas e perceber as ilusões da feiticeira, né, e tal. Na verdade, elas não suprem o desejo do coração, né? O coração do homem deseja por algo maior, né? Por algo mais completo, por algo que faça sentido. Então, ele dizer isso, né? Eu não acho que a gente quer que os cristãos cheguem e falem isso, né? Isso é apropriado para alguém que não é um cristão, que fala assim, mesmo Exato, que o cristianismo não exista, eu quero eu viver quero isso. ver isso. Mas não é apropriado para um cristão, né? Porque a gente precisa de ter uma fé verdadeira, né? Sim. Na existência de Deus e tal. E no fim das contas, não faz sentido. Esse que é o grande ponto, eu acho, né? Da beleza desse argumento. Porque não faz sentido você querer essas coisas se Deus não existe. Aham. Por que que você quer essas Porque coisas? só o Porque desejo é isso. O isso próprio testifica Lewis ele da fala isso, existência né? de Olha, se Deus. É, tem um desejo isso. que as coisas daqui deste mundo não Porque conseguem. foi feito para um outro mundo. É, Exatamente. exatamente. Então é isso. Eu acho que é essa que é a beleza. Não que possa existir a moralidade sem Deus, né? Ou seja, se Aslan e Narnia não existem, não faz sentido ele querer ser Um narniano. narniano nem obedecer a Aslan. Exatamente. Mas, justamente porque existe, é que você pode perceber que esse é um desejo que está presente É, no coração dele. exato. E vai remeter diretamente ao papel da educação que a gente quer, né? Que é Aham. não simplesmente informar, não É, simplesmente ser técnico, mas formar caráter, despertar coragem, promover prudência, esperança, ensinar não só a pessoa a pensar, mas como pensar. Acima disso, e sobretudo, como amar o o que que é amar? verdadeiro e bom, o que é Exatamente. amar, organizar o coração. O que amar, né? Amar o que é bom e justo e odiar aquilo que não é, né? Tem uma coisa que a gente esquece muitas vezes, é que amar, assim como todo verbo transitivo, ele não é necessariamente bom nem ruim. Sim. Depende do objeto. E às vezes a gente atribui é aquilo que ele fala no começo, né? Aham, Eu tô atribuindo um sentimento a uma isso. ação. Eu Exatamente. tô dizendo pra Amar, cachoeira é sublime, sabe? aham, isso, exatamente. Tipo assim, seria dizer, amar é bom independente do quê? É porque eu É amo, porque eu tô amar em justificado. si mesmo é um ato nobre e tal. E não é. Né? Assim, amar algo que não é para ser amado não é nobre. É péssimo. Amar o pecado, amar a morte, a injustiça, tudo isso são coisas que a gente vê o tempo todo, né, no mundo. Tudo Uhum. isso péssimo. Então, assim, amar não é um verbo intransitivo. Né? Isso. E que basta existir da mesma forma a fé também. A fé não é algo intransitivo, você tem que ter fé em alguma Em coisa. alguma coisa, tem Né? que ter um objeto. E É, aí é brilhante porque o Lewis, nas colocações dele, na forma como ele entende todas as coisas, ele diz o que nós devemos fazer como educadores. É muito do que, de fato, a gente está tentando fazer aqui, sim. que é não derrubar florestas, mas Isso. você irrigar desertos, sabe? Essa é a outra passagem mais famosa, né, desse livro, né? Uhum. É fantástico isso. Graças a Deus que nós temos essa possibilidade de fazer isso. Então, mesmo uma criança ainda talvez vindo até uma escola cristã, mesmo sem ainda toda a compreensão, né, dos detalhes da fé cristã, ou uma criança que nasce no seio, né, da casa cristã, a criança já é cristã por ser parte da família da fé, da família da aliança, mas às vezes ela não conhece ainda os detalhes, mas ela consegue perceber, por causa da humanidade que existe nela, e porque Deus, né, restringe o tamanho do pecado no coração da criança e do homem, né, e a influência desse pecado, e ainda retém aquilo que é humano, né? E deixa com que aquela pessoa viva, né? Como uma pessoa em si, é que ela consegue perceber essas coisas, desejar essas coisas, como que desejar algo que talvez ela não sabe colocar em palavras, mas ela deseja. Uma vida que tem sentido, que tem verdade, que tem justiça. Eu não sou professor de escola,
formal, nem você, mas, né, como pastores a gente trabalha Também está envolvido com com isso de alguma educação, forma. E com a nossa casa também, com a mas educação dos principalmente como a filhos. nossa casa, é isso que eu ia falar, principalmente na nossa casa. Nós somos educadores, né? Então, no todo da nossa vida, nós estamos, de alguma forma, ou lutando a favor ou contra o desenvolvimento nosso próprio, como pessoas. Uhum. Porque as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente lê, o tempo que a gente gasta, essas coisas não são neutras, né? Elas podem trabalhar a favor ou contra, né? O desenvolvimento desse peito, né? Desse coração alinhado àquilo que eu realmente deveria amar e na ordem certa, né? A Sim. ordem dos amores. Então, a gente precisa entender isso. Eu acho que uma das principais impactos da leitura desse livro é exatamente você sair dessa leitura percebendo, inclusive, o impacto, o tamanho do impacto dessas coisas. Passar a cuidar, sobretudo, de todas as coisas que você guarda, que você cuida, passar a cuidar e a guardar principalmente o coração. Né? Provérbios 4:23, né? Porque é Maravilhoso. dali, né, que realmente procedem as fontes da Fontes vida. da vida, saídas da vida, todas as Isso. traduções É, têm uma coisa muito é. importante a ressaltar, né? Isso, é transformação da mente, e não deixando a mente ser conformada por essa sabedoria pretensa deste século, que é a sabedoria do louco, que é a pessoa se fazendo por sábio se torna Fala louco. louco. Se Lewis dá vários exemplos, né, literários, tem um exemplo que eu gosto muito de usar aqui, que Deus nos dá na narrativa que ele escreveu, né? Uhum. Às vezes a gente olha a história e a gente esquece de tirar as mesmas implicações morais, né? De que a gente tiraria de um livro escrito por C.S. Lewis ou Sim. por Tolkien. É, Mas a gente deveria tirar essas mesmas implicações morais, né? Fazer filosofia moral a partir da história, a né? partir de Que, todas as narrativas. que olha só, é exatamente o que os tecnicistas, historiadores de universidade e tal, não querem que a gente faça, né? Quando a gente vai estudar história, a primeira coisa que a gente aprende é a fazer a história de uma perspectiva científica, De uma forma né? crítica. Crítica e não extrair lições morais. Mas olha só, Deus escreve a história para nos dar essas lições morais. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que olhar para a história. E na história, Deus fez um homem ser o exemplo disso que Lewis fala, que é a abolição do homem. E esse homem, eu acho que o exemplo brilhante que Deus nos dá é que ele, num certo momento, era o homem mais rico e mais poderoso de todo o mundo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E no momento em que ele se exalta no seu pensamento, ou seja, tentando fazer como se ele fosse sábio, é quando ele se torna louco. Deus transforma a sabedoria dele em loucura. E ele passa a andar como uma besta fera. Ele passa Isso a. é muito. E isso ali, para mim, é o Você vai ver exemplo isso na que Deus dá. literatura, gente É. copiando, Shakespeare copia isso. Exatamente. Mas é isso, eu acho que é o principal exemplo que Deus nos deu na história do o homem que foi abolido, né? O homem que se torna uma besta. E isso, obviamente, está também nas histórias de Nárnia, né? As bestas que param de falar quando estão fora de Nárnia, né? Elas se tornam menos do que animais. Né? Parece que vai definhando, né? Mas elas querem estar em Nárnia e voltar a falar, né? Elas querem estar em Nárnia e falar também, né? Igual você falou lá do Paulama, que Sim. quer estar em Nárnia. E então eu acho que Deus dá também pra gente, né? Não é só C.S. Lewis, mas Deus principalmente nos dá na história exemplos, né? E é necessário que nós saibamos ler a história, Com porque certeza. foi exatamente isso que Lewis fez. Ele estava fazendo exatamente isso quando ele deu essas palestras. Ele estava lendo a história, olhando para os tempos, olhando para as coisas e percebendo onde elas estavam indo, olhando para o momento e a situação dele e tirando conclusões, mas sem se deixar levar pela corrente do tempo, né? Mas sendo transformado pela palavra e não se conformando a este século. E realmente demonstrando bondade, verdade, beleza, sendo de fato presença fiel do reino, levando de fato palavra, sendo cristão que vai partilhá-la, vivê-la, mesmo no meio de um mundo caótico, assim, mesmo no meio de um mundo relativista e tudo mais, e vai tanto confrontar todos os desvalores, os relativismos, todas as consequências morais, as consequências intelectuais, as consequências sociais de tudo, e também carregar de fato um testemunho rico da verdade, cada vez com mais clareza, cada vez mais com paixão também, né? Por que não? Olha, esse foi o nosso episódio sobre a abolição do homem. Você está aqui no Interfácil. E para quem deseja aprofundar, a gente recomenda alguns títulos que são fundamentais e estão disponíveis no nosso aplicativo, no Pilgrim App. São livros que abordam educação clássica, virtudes, filosofia, a verdade e teologia reformada, seja em português, inglês e espanhol. Tenho algumas recomendações aqui. 3, 4 recomendações. Com todo o seu coração, orientando sua mente e seus desejos para a vontade de Cristo. É um livro de A. Craig Troxell, que
Foi publicado pela Pilgrim em parceria com a editora Trinitas. O livro de ficção do C.S. Lewis, que foi comentado aqui, que é parte da trilogia cósmica, que é o Aquela Fortaleza Medonha. A trilogia toda, né? Recomendação. Toda a trilogia, né, é importante. Uma narração Publicado maravilhosa. Quem que fez a narração desse livro? Emílio. O Emílio? Emílio Garófalo. Ó, narrado por Reverendo Emílio Garófalo. É publicado pela Thomas Nelson Brasil. Também, por que não, A Cadeira de Prata, dentro da Crônicas de Nárnia, do próprio C.S. Lewis, também publicado pela Thomas Nelson Brasil. E, por último, um livro que se chama Educação Clássica versus a Educação Moderna, na visão do C.S. Lewis, do autor Steve Turley, publicado pela editora Trinitas. Esses são recursos preciosos para quem vai buscar compreender e aplicar os princípios que o próprio Lewis tratou neste livro, A Abolição do Homem, como tantos outros que tão profundamente nos deixaram um legado ali. E queremos que você faça parte dessa caminhada conosco. É isso aí, para você acessar todas essas coisas, segue a gente no Instagram, é o @PilgrimApp, tudo junto. TikTok também, aplicativo da Pilgrim está na Apple Store e na Google Play. E você pode visitar também o nosso site pilgrim.com.br. Lá você pode fazer a sua assinatura se você não tiver. E se você já tiver a sua assinatura, você pode aproveitar todos esses livros e muito mais. E nós esperamos caminhar com você. Eu sou Guilherme Amarino e eu estive aqui com o Gustavo Monteiro. Juntos nós, no respiro entre a leitura e a reflexão, o interlúdio entre as palavras e as ideias, é uma boa hora para um interfácio. Até outra vez.